todos vocês. Que prazer e que privilégio estar aqui para partilhar a palavra de Deus. Há uma razão muito específica para as mensagens, para os momentos especiais antecederem o sermão. É para preparar o nosso coração. Uma boa melodia, uma música inspirada, deixa-nos mais abertos a receber a palavra de Deus. Ruth, muito obrigada por essa mensagem. Que Deus possa continuar te usando e te abençoando. A Alexandra também, obrigada pela história das crianças. E agora chegou a minha hora. Eu até tentei negociar aqui com a Andrea se a gente podia fazer o culto no Salão dos Jovens. Hoje, mais informal ali, mas não teve jeito. Vamos fazer aqui mesmo. Eu estou aqui por uma razão. Hoje, dia 13 de abril, foi o dia escolhido aqui pela nossa união para ser celebrado o dia da educação adventista. Quantos aqui têm ou já tiveram o privilégio de estudar numa escola, num colégio, numa universidade adventista? São algumas mãos. Poderíamos ter muito mais, não é? Eu tive esse privilégio, infelizmente foram apenas por 6 anos, infeliz ou felizmente, foram os meus primeiros 6 anos acadêmicos. E posso dizer-vos assim com toda certeza que foram os melhores anos acadêmicos. Depois a mudança, a transição de escola foi muito difícil de adaptar. Isso porque a educação adventista tem um padrão muito especial. Não é qualquer educação, não é só a educação da alfabetização, da matemática, das ciências. Tem muito mais para além disso. E a educação adventista ela tem um slogan, digamos assim. Quem sabe me dizer qual é? Qual é o objetivo da educação? Educar para a eternidade, educar para a eternidade. Eu poderia aqui dizer hoje muito mais detalhadamente ou a respeito da educação em si, da educação acadêmica, mas muitos de vocês sabem, ou alguns sabem, que a minha formação é na área da psicologia, embora tenha feito alguma especialização na área da psicopedagogia, sobretudo na psicologia. Então pensei, vou unir as duas coisas aqui, educação e psicologia, sob esse tema, educar para a eternidade. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia, vamos pedir a orientação de Deus para esse momento. Querido Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para te pedir, nesse momento em especial, que a sua presença esteja aqui e que o Senhor nos guie, nos oriente e faça chegar até o nosso coração a mensagem que tu queres que nós aprendamos hoje. Esteja com todos nós, por Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 139, meu salmo favorito. 139, e vamos ler aqui os primeiros 6 versículos. E diz assim a Bíblia: Senhor, é um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Que profundo, quão profundo é esse salmo. Quantas vezes na nossa vida nós agimos de determinadas formas e depois, ao repensar aquela situação, nós pensamos assim: não sei por que eu fiz isso. Ou disse alguma coisa e não era bem isso que eu queria dizer. Não era assim que eu deveria ter me comportado. Por que será que isso acontece? Aqueles que têm a ousadia, a condição, o acesso de passar por uma psicoterapia ou já tiveram, sabe que a base geral é o conhecer. Por que eu ajo dessa forma que eu me conheço?
E a parte todas as teorias que são importantes, é ciência, é estudo, aqui nós temos a maior terapia de todas. E aqui diz assim, mesmo que eu não me conheça, antes de eu criar qualquer pensamento, Deus já sabe o que vai no meu coração. Nós vamos voltar aqui um pouquinho a falar da nossa rede de educação adventista. A rede de educação adventista tem mais ou menos 1,5 milhão, pelos dados, pelas pesquisas que eu fiz, no mundo todo de alunos. Está presente em mais de 150 países. E aqui em Portugal nós temos 3 colégios que estão em Setúbal, Oliveira do Douro e Funchal. Mas todas essas organizações, essas instituições, têm o mesmo lema: educar para a eternidade. E sabe, irmãos, esse é o maior desejo de Deus, é nos educar para a eternidade. Como assim educar, Eva? Então quer dizer que a gente nunca vai sair da escola? Quando nós falamos de educação, e temos aqui muitos, quantos aqui trabalham com educação diretamente? Ou são professores primários ou secundário? Quantos aqui trabalham? Temos professores aqui? Temos professores, não temos acadêmicos aqui? Nós temos ali dentro do conceito, do contexto organizacional, nós temos ali as teorias, as técnicas, o conteúdo que precisa ser aplicado. Mas tudo na nossa vida passa pela educação. Tudo. Olha, quando nós vimos aqui de sábado, nós temos uma sequência litúrgica aqui, não temos? Primeiro a escola sabatina. Para iniciar a escola sabatina, uma pessoa chega aqui, anuncia o hino, faz a oração. Isso é uma educação. Nós vamos aprendendo, não é assim? Tudo na nossa vida passa pela educação. A diferença é que em alguns momentos estará uma educação dentro do contexto formal, acadêmico. Em outros momentos é uma educação para a vida. Mas o que Deus nos quer mesmo é religar a criatura ao Criador. É nos educar para que um dia possamos nos reencontrar com Ele na eternidade. Só que para isso não dá para nós nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Criador, do jeito que nós estamos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas não é possível continuar do jeito que nós estamos. Por isso, o desejo de Deus de nos educar para a eternidade. Eu vou pedir a vossa permissão e ler aqui um trechinho do livro de Ellen White, Educação, que diz assim: a fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem quanto o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus para ainda cumprir o seu glorioso propósito na educação da raça humana. Essa educação vai além dos muros de uma escola, além dos muros de uma universidade. É uma educação da vida, é uma educação para a eternidade. Deus é o nosso grande mentor. E a prova disso, nós vemos lá, a Bíblia está repleta desses ensinamentos. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento e vemos a trajetória de Jesus, nós vemos que Jesus foi o maior pedagogo que já existiu. Ele falava de uma forma simples, que as pessoas passavam ali horas ouvindo e nem sequer se davam conta de que não tinham comido. Nem sequer se davam conta de que estavam há horas fora de casa. E as pessoas ouviam e ouviam. Iam até onde Jesus estava. Não importa o lugar. Não importa. Jesus foi o maior pedagogo, o maior professor que já existiu. Augusto Cury diz assim: jamais alguém tão grande se fez tão pequeno para nos ensinar as mais importantes lições de vida. E ainda citando Ellen White, ela diz assim: Cristo veio a esse mundo e viveu a lei de Deus, a fim de que o homem pudesse ter perfeito domínio, guardem isso, perfeito domínio sobre as naturais inclinações que corrompem a alma. Médico da alma e do corpo, ele dá a vitória sobre as concupiscências em luta no íntimo. Proveu toda a facilidade para que o homem possa possuir inteireza de caráter.
pequeno trechinho aqui com tanta informação e tanta profundidade. Muitas vezes, no Novo Testamento, nós encontramos essa palavrinha, concupiscências. Mas o que será que significa isso? Uma palavra meio difícil, né? De nós proferirmos. O que será que é isso? Eu fui lá procurar no dicionário. O que será que quer dizer? E diz assim, olha, desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, forte apetite sensual, desejo intenso de bens materiais ou terrenos. É tudo que o ser humano tem, não é? A nossa natureza nua e crua. Mas há remédio para isso. Olha, vamos ver Gálatas 5,16. Vamos abrir a nossa Bíblia. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que está querendo dizer aqui? Olha, você tem essa natureza, você tem essa inclinação aqui que não é coisa boa. Mas, se você andar no Espírito, é possível combater a esses desejos carnais. É isso que está querendo dizer aqui. Ainda em Gálatas 5:24, só avançar aí alguns versículos. Olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, a sua natureza carnal, aquele desejo imoderado que nós não conseguimos controlar. Mas sabe, irmãos, todos nós, enquanto seres humanos, temos algo que nos iguala, que temos a natureza pecaminosa. Mas temos algo que é crucial, que é a nossa individualidade. Aquilo que é tentação para mim, aquilo que pode ser pecado para mim, um pecado acariciado, para o meu outro irmão não é. Aquilo que eu venço pelo Espírito muito mais facilmente, para o meu irmão é muito mais difícil. E por quê? Se todos somos seres humanos, se todos somos carnais. Isso se dá por algo que é incrível na criação de Deus, quando Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano único, individual. E Ele nos dotou de algo que é muito importante, algo chamado temperamento. Quem já ouviu dizer? Temperamento. É uma teoria muito difundida no meio cristão e algo que faz muito sentido para nós. Se nós pegarmos assim a raiz da palavra temperamento, tempero, quem gosta de comer uma comida sem tempero? Um arroz sem sal, uma salada, a salada até vai sem tempero, mas um arroz, um feijão, ou um feijão salgado, não cai bem, não é? O tempero precisa ser na medida exata, nem menos, nem mais. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho. Lembrando do nosso lema, e do lema da educação e do objetivo maior de Deus, que é educar para a eternidade. Mas lembrem do que eu vos disse, nós podemos chegar a Deus como nós estamos, mas não podemos continuar como estamos. Se não houver uma transformação, alguma coisa está errado. Então, o que é temperamento? Temperamento é o que tempera a nossa vida, é o que nos faz seres únicos, individuais. Tem uma diferença, então nós usamos esses termos, às vezes corriqueiramente, e não sabemos exatamente o que eles significam. Temperamento, caráter e personalidade. Qual será que é a diferença? Será que é a mesma coisa? Será que tem uma diferença? O que será que é? Então, de uma forma muito simples, tá? É algo que depois a gente pode esmiuçar um pouco mais, mas hoje eu quero dar essa abrangência no tema para vocês. O temperamento, então, é algo que nós nascemos, é nato. Não dá para escolher, não tem uma ementa que a mãe chega e fala, eu quero que o meu filho nasça assim, assim, assim. Não, porque tem um código genético.
A personalidade vem de persona, vem também de uso de máscaras. É aquilo que o outro vê, é como eu me apresento para o outro. Né? Na psicologia é muito usado o termo, e na psiquiatria, transtornos de personalidade. Embora tenha uma compreensão um pouco diferente dessa teoria dos temperamentos, mas em suma é um transtorno de personalidade porque altera o comportamento e o outro vê o meu comportamento, altera a minha relação, a minha interação com o outro. Então a personalidade é o que o outro vê. E o caráter, o que é o caráter? É aquilo que é o que eu realmente sou. E é aí, é no caráter e é no temperamento que Deus quer fazer essa transformação. O que aos nossos olhos parece ser tão difícil, Evelyn, como é possível mudar algo que eu já nasci? Como é possível? E vamos ver que é possível. E para isso a Bíblia tem, assim, inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Hoje nós veremos apenas 2 exemplos. Essa teoria dos 4 temperamentos, depois para quem tiver interesse, é uma teoria que coloca basicamente, são temperamentos bases, tá? Ninguém vai sair diagnosticando ninguém aí, por favor. Mas são 4 temperamentos, então, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Né? E aí diz assim, olha, de acordo com o seu temperamento, você vai ter agora me fugiu a palavra, mas você vai ser movido para agir de determinadas formas, vai ter determinadas características. Né? Só que ninguém é só um temperamento. Nós temos geralmente um que é o predominante. Mas nós podemos ter os 4. Um vai ser predominante e eu tenho ali um pouquinho de cada um, temperinhos de cada um. Não é? Tem um tempero maior e temperinhos ali. Ok, vamos lá então para os nossos exemplos. Esse assunto é tão apaixonante que, ao eu preparar isso aqui para vocês, me apaixonava cada vez mais e queria trazer mais coisas aqui para vocês. Mas o nosso primeiro exemplo vai ser um discípulo muito conhecido, talvez o mais falado, mais conhecido do Novo Testamento, que é Pedro. Ah, Pedro. É tão incrível ver Pedro, porque muitos de nós podemos nos identificar ali com Pedro. E a Bíblia tem essa riqueza tão grande, porque tem para todos os gostos. Podemos nos identificar com o sanguíneo, com o colérico, com o melancólico, com o fleumático, tem para todo mundo. E podemos aprender ali com essas experiências, com o que fizeram de errado e com o que fizeram de certo também. Pedro, como é que nós conhecemos Pedro? Quando é que a Bíblia menciona Pedro pela primeira vez? Nós conhecemos Pedro quando Jesus o conhece, o chama para ser seu discípulo. Depois nós vamos ler algumas passagens sobre isso. O exemplo que eu darei a seguir é sobre o melancólico Moisés. E eu fiquei pensando, se fosse Moisés no lugar de Pedro, ele não teria ido. Teria demorado assim, olha, alguns anos, ele teria ponderado muito bem, teria conhecido Jesus, teria desconfiado. Mas Pedro, e aí está uma característica assim que é gritante no sanguíneo, ele é impulsivo. Ele é assim, aquela pessoa, e aí eu quero que vocês vão pensando aí, se vocês se identificam com isso ou conhecem alguém que se identifica com esse temperamento. É aquela pessoa que você liga e fala assim, fulano, vamos comigo lá no Glicínias? Ah, vamos! Nem sabe o que vai fazer. Não sabe se é uma festa, se é para trabalhar, se... Não, vamos lá. E aí no caminho ele vai, mas então, o que a gente vai fazer? Olha, não quero saber. Ele vai, ele topa tudo, ele é alegre, por natureza, é bem disposto. E Pedro é assim quando nós o conhecemos. Há um escritor que disse assim, a respeito de Pedro,
A pior doença do coração humano é a frieza. Bem, Pedro tinha muitos defeitos, porém jamais o coração frio. As falhas de Pedro estavam todas justamente no calor de seu coração. Tinha a mente vibrante, era impulsivo demais, cheio de entusiasmo. Seu coração quente sempre lhe subia a boca e muitas vezes ele falava quando deveria ficar quieto. Olha, vamos abrir lá essa passagem que eu falei para vocês de Mateus 4, versículo 20. Vamos ler aqui antes um pouquinho o 18. Então, olha só. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não pensou 2 vezes. E seguiu. E depois ele foi conhecer quem realmente era Jesus. Mas ainda muito tempo depois, não foi enquanto andava com Jesus, não. Foi preciso um tempo para polir, para parar as arestas de Pedro. Para depois nós vermos o Pedro lá em Atos, um Pedro totalmente diferente, um Pedro totalmente transformado. Mas não foi assim que Jesus o chamou. Teve um trabalho que foi feito. Por exemplo, lá em Marcos 1, 29 a 31, vamos abrir as Bíblias aí pertinho. Marcos 1, 29 a 31. E fala assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre baixou, passando ela a servi-los. Podia ser que Pedro fez isso, ou fez o convite para os seus amigos, de caso pensado, vou trazer Jesus até aqui porque a minha sogra está doente e precisa da cura. Mas é possível que ele não tenha chegado nesse pensamento, não. Gente, acabou o culto, vamos lá para casa. Quando era pequena, minha mãe, olha, ela não me puxava as orelhas porque não era o hábito dela. Mas uma coisa que ela me chamava a atenção era quando terminávamos o culto, mãe, hoje a fulana vai almoçar lá em casa. Não, mas não tem nada preparado assim para que receber uma visita, não é? E Pedro acho que foi mais ou menos nesse sentido. Olha, não, gente, vamos lá para casa. Porque ele não para pensar. O sanguíneo ele não é muito dado ao autoconhecimento, à autoanálise. Nossa, Evelyn, então está dizendo que essa pessoa que tem esse temperamento não tem jeito, é inconsequente e vai só cometer erros na vida. Não. É aí que entra o poder do Espírito de Deus e age e nos transforma. Né? Nós vemos muitas passagens, vou ler aqui só mais uma com vocês, Mateus 14, 22. 22 a 14, 22 a 33. E é uma passagem muito conhecida. Não vou ler esse trecho todo, não. Vou ler a partir do versículo 28. Então, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Mais uma vez o impulsivo Pedro. Mas aqui revelam algumas características de Pedro e que a pessoa que tem esse temperamento sanguíneo também pode apresentar. Nós sempre falamos desse episódio
E às vezes até criticamos depois a falta de fé de Pedro. Mas se nós pensarmos, ele foi muito mais corajoso do que todos os outros que estavam ali. Então ele é movido para a ação e isso é algo muito positivo do sanguíneo. Ele não consegue ficar quieto, até nas horas em que deveria. Mas ele foi movido para a ação. Então o amigo ligou lá para ir para o Glicinas, ele, vamos! E aí depois ele viu que a coisa não era muito boa. Então, Senhor, na verdade, agora eu preciso que o Senhor me salve. E aí ele teve medo, muito medo. E quantas vezes nós nos identificamos com essa passagem? Eu quero que vocês compreendam essa mensagem de uma forma que determinados comportamentos não são exclusivos de pessoas que têm determinado temperamento, tá bem? Todos nós somos sujeitos, mas há pessoas que naturalmente serão levados a ter determinados comportamentos, pelo seu conjunto ali do que nós falamos, seu conjunto de temperamentos. Então aqui nós vemos um Pedro impulsivo, mas corajoso. Só que logo em seguida, um Pedro muito medroso. E que viu que a vida dele não estava correndo assim tão bem, que a coisa ia dar errado. Mas ele não foi orgulhoso e pediu ajuda. Senhor, me salva. Não é? Depois nós vamos ver, em contrapartida, como é que um melancólico talvez agiria nesse sentido. São tantas as passagens, tantas nuances que nós temos aqui de Pedro, mas algo que é impressionante é o sanguíneo, quando ele não sabe o que fazer, ele fala. Sabe aquela pessoa que fala pelos cotovelos? Que a gente está num momento assim muito sério. Ele está tenso, ele está nervoso. O que ele faz? Ele fala. Ele fala, ele dá risada. Ele não consegue fazer essa boa leitura do ambiente. Tem essa dificuldade. Depois nós temos um episódio muito conhecido de Pedro também, que é João 18:10. No último livro aí dos Evangelhos, 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Ah, Pedro, já tinha andado tanto tempo com Jesus, já tinha presenciado tantos milagres, tantas maravilhas, mas ainda não tinha sido suficiente para moldar esse temperamento, para polir o caráter de Pedro. Outra característica muito gritante no sanguíneo é a sua raiva. Ele se ira muito facilmente. Mas diferente do melancólico, a raiva do sanguíneo passa num instante. Ela aquece muito, muito, muito rápido, mas também daqui a nada é como se nada tivesse acontecido. E naquele momento, Pedro talvez se indignou ali profundamente. Como é possível vir empreender Jesus? Eu preciso fazer alguma coisa. Talvez o objetivo de Pedro era cortar a cabeça. Mas aí ele talvez errou a mira e acertou a orelha. Não sei, ele era pescador. Não tinha tanto manejo assim com a espada. Sim, cortar os peixes talvez, né? Não sei. Mas Jesus, humildemente, mansamente, restaura a orelha daquele servo. Temos muitas passagens. Depois temos a passagem de quando Pedro nega Jesus. Mais uma vez teve medo. E outra coisa importante desse temperamento é uma pessoa que é difícil manter a sua palavra. Ah, Evelyn, mas é uma pessoa então que a gente não pode confiar? É uma pessoa que precisa trabalhar muito esse traço de temperamento, porque costuma ser muito inconstante. Como é muito movido pela emoção,
é o que tem no momento. Então, assume o compromisso, por exemplo, de vir participar da limpeza da igreja. Amanhã tem limpeza. E aí você fala, eu vou. Não, vamos sim, vamos lá. E aí chega a mãe e fala, quer saber? Estou cansado, não vou não. Mas é para virem, viu? Falem com o Júnior. Então é a pessoa que assume os compromissos, assume dívidas, assume trabalhos e não tem a noção depois se vai dar conta ou não. E aí acaba deixando as pessoas na mão. É uma pessoa inconstante. E foi isso que aconteceu com Pedro quando ele negou a Jesus. Ele teve medo, teve muito medo. Quais seriam as consequências de falar que era um seguidor de Jesus? O que ele sofreria a partir disso? Ah, meus irmãos, mas a história de Pedro não acaba aqui. Se acabasse com Pedro negando a Jesus, seria muito triste. Mas depois nós vemos um Pedro totalmente transformado. Olha, vamos lá ver em Atos 2. Aí pertinho de João, Atos 2. E tem um trecho grande aí que é do 14 até o 36, não vamos ler tudo, mas é o discurso de Pedro. Né? E aí nós vemos um Pedro que tem uma oratória que as pessoas param para ouvir, que ele tem uma linha de raciocínio. Não é difícil para um sanguíneo falar, eles geralmente são bons, geralmente são vendedores, te convencem, vendem areia até na praia, geralmente são. São bons de papo, como dizem os brasileiros. Mas aqui nós vemos um discurso de um Pedro sereno, constante, que teve uma linha de pensamento, não é? Depois, se vocês tiverem essa curiosidade, leiam esse trecho aí do versículo 14 até o 36. Depois, em Atos 3, nós temos aqui a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, mais um discurso, não é? E aí, olha, aqui no capítulo 3, versículo 6 diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Que maravilha! Pedro era muito egoísta. Porque ele gosta de ter atenção para ele. Geralmente o sanguíneo, por ser assim boa gente, mais alegre, mais bom vivant, ele quer ter as atenções para ele. Quer saber do seu benefício. Mas aqui nós vemos um Pedro despojado de qualquer interesse, de qualquer honra. E diz em nome de Jesus Cristo. Pedro era intenso, era impulsivo, mas ele era muito sincero naquilo que ele fazia. Ele não usava máscaras, era do jeito que era. E foi por isso que ele manteve o seu coração disposto à ação do Espírito Santo. E depois aqui nós vemos essa trajetória de Pedro, e no início ali dos cristãos, quantos conversos tiveram por meio de Pedro. É só o Espírito de Deus para fazer isso conosco. É só o Espírito de Deus para transformar alguém que é impulsivo e que age sem pensar, pegar essa impulsividade e transformar numa motivação para agir, mas continuar a ser constante. O sanguíneo ele não tem dificuldade de começar coisas, ele começa tudo e mais alguma coisa. Ele começa a estudar, ele começa um novo hobby, ele começa a fazer exercício, ele começa tudo, mas depois para continuar é um desafio. E só a ação do Espírito de Deus pode pegar essa motivação, essa impulsividade e transformar em constância. Se você se identifica com isso e muitas vezes se queixa,
Olha, quantas vezes em consultório a pessoa chega e diz, olha, eu não consigo terminar nada do que eu começo. Me inscrevo em tal curso, vou há algum tempo muito animado, compro os equipamentos, compro o material e daqui a pouco perco totalmente o interesse. Olha, começo um relacionamento, estou super apaixonada, é a pessoa da minha vida e daqui a pouco, afinal não é bem o que eu pensava, o que eu queria. Isso é frustrante, irmãos. É frustrante para a nossa vida cotidiana e é frustrante para a nossa vida espiritual. O sanguíneo ele vai se pôr a ler a Bíblia, a fazer o ano bíblico, a fazer a meditação, a ensaiar os hinos do coro durante a semana. E depois ele vai falar, ai, estou tão cansado, preciso respirar um pouco de ar puro. E aí ele vai para a praia, aí ele vê lá as pessoas jogando futevôlei, ele fala, eu vou aprender futevôlei. Aí ele vai e começa a jogar futevôlei, e daqui a pouco, olha, já está vendo as pessoas fazer canoagem, sei lá o que. É isso que eu quero fazer, é isso que me motiva. Esse temperamento, ele é brilhante porque ele não para quieto, ele age, ele não fica parado, mas ele falha na constância. E Deus precisa que nós sejamos constantes na nossa vida espiritual. Deus quer que nós sejamos servos fiéis que não tenham medo das consequências que virão. Que não neguem por medo. E são maravilhosas as bênçãos que Deus tem para um sanguíneo que se dispõe a ser transformado pelo Espírito. Ainda em Atos 3, um pouquinho antes aqui desse verso que nós lemos, no versículo 3, por exemplo, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola. E aqui a gente pode pensar assim, que para Pedro ir até o templo tinha se tornado um hábito, era algo que fazia parte da sua vida. Ele estava envolvido naquela missão, estava envolvido naquela causa. E isso para um sanguíneo naturalmente não vem. Porque ele só vai quando é novidade, quando é algo muito diferente. O que é corriqueiro para ele não chama atenção. Mas Pedro foi e deu honras e glória a Jesus. Vai pensando se você se identifica com isso, né? Temos aqui muitos e muitos exemplos, não vamos nos alongar mais. Mas Deus quer restaurar o teu temperamento e fazer com que você seja um instrumento poderoso no seu reino. Isso com o objetivo de nos educar para a eternidade. De nos religar com Ele. De voltarmos ao nosso propósito inicial. Se você se identifica com Pedro, depois pode estudar um pouquinho mais a sua história, um pouquinho mais sobre esse temperamento e vai ver as maravilhas que Deus pode fazer em sua vida. Mas, se você não se identifica, calma aí que em algum momento você vai se identificar. Temos ainda uma outra personagem que é Moisés, o melancólico. E aí a gente ouve a palavra melancólico e já soa mal, né? Nós já relacionamos geralmente a melancolia com o quê? Tristeza e o que mais? Depressão. É como se fosse uma sentença de diagnóstico. A pessoa melancólica vai ser deprimida. E não é bem assim. Pode ser um temperamento que tem mais inclinação, talvez, mas não é sempre assim. Nós vemos aqui Moisés. Quão rico é esse temperamento? Geralmente são as pessoas mais talentosas, artistas, pessoas que são dadas à arte. Não significa que pessoas de outras ocupações não possam ser, mas geralmente são pessoas nesse segmento, né? São pessoas ricas. E diferente lá do sanguíneo, que fala pelos cotovelos, o melancólico observa. Observa muito antes de pronunciar qualquer coisa. Diferente do Pedro, que tinha dificuldade em se autoanalisar, o melancólico faz esse movimento constantemente, chega até a ser exaustivo.
se autoanalisa o tempo todo, se autocritica o tempo todo. É muito voltado para si. E aí nós temos dois temperamentos que são egoístas, mas de formas diferentes. O sanguíneo ele é egoísta porque ele quer se dar bem mesmo, ele quer tirar partido de tudo. E nós temos o melancólico que é egoísta porque ele se fecha dentro de si e tem dificuldade em partilhar. É apegado às suas coisas, geralmente. Tem essa dificuldade de trazer para fora, de se expressar, não é? E nós vemos um Moisés assim, a história de Moisés é brilhante. É brilhante. Tivemos o Campuri com o título Um Líder Improvável e talvez Moisés se encaixaria nesse título, Um Líder Improvável. Né? Um melancólico líder. Né? Nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Foi colocado lá no Nilo para ser salvo. Teve a oportunidade de conviver com a sua mãe, mas depois foi levado também para o palácio. Imagino que isso devia dar alguma confusão ali na cabeça também, não é? E quando acontece o crime, Moisés é levado para o deserto. Não foi em um dia que Deus o chamou, ele aceitou e já foi, não. Foram precisos 40 anos. 40 anos. E eu imagino o sofrimento de Moisés. Sabe por quê? Porque o melancólico ele é difícil de perdoar o outro e de se perdoar. Ele se massacra. Ele fica revivendo os seus erros. Vai pensando se você se encaixa nisso. E quanto sofrimento isso traz para a nossa vida. Ele havia cometido um crime, não havia? Imagine como é que ficou a cabeça de Moisés fugindo e de se perdoar pelo que ele havia feito. Tinha uma vertente de justiça, uma justiça social. Mas não deixa de ser um crime. Não é? E outra coisa fascinante da história de Moisés é que geralmente os melancólicos gostam do silêncio. Não são meio antissociais, para falar a verdade, não gostam muito de gente, sabe? Gosta de estar sozinho. E de repente a gente vê o Moisés liderando uma multidão. Como é que ficou a cabeça de Moisés? Imaginem vocês a confusão que não devia ser daquele povo de Israel. Um vindo fazer queixinha daqui, outro fazendo queixinha. O fulano falou isso de mim, o fulano falou isso. Não é? Quando Deus o chamou, e durante esses 40 anos foi preciso esse preparo, essa educação de Moisés, para que ele então pudesse assumir o seu posto de líder, de libertador do povo de Deus, ele deu muitas desculpas. Eu não tenho talento. Quantos de nós já demos essas desculpas? Não. Olha, fulano, gostava de passar a historinha aqui das crianças? Não, isso não é para mim, não. Gostava de cantar, gostava de dinamizar uma lição? Não, isso não é para mim, não. Deixa para o fulano, que o fulano é mais bem preparado do que eu. E Moisés brigou com isso. E será que ele não tinha talento mesmo? Acredito que ele tinha. Muito talento. Mas, pelo seu alto grau de perfeccionismo, sua autocrítica, não chega. E falta de confiança. Nele mesmo e mais ainda, em Deus. Ele deve ter dito também para Deus assim, olha, não, Senhor, olha, lá no meio do povo de Israel, tem os líderes mesmo que sabem muito mais do que eu, conhecem muito mais o Senhor mais de perto. Eu sou esse assim, olha, que foi criado lá, foi criado cá. Eu não conheço muito disso. Ninguém acreditará em mim. E aí a culpa devia bater forte em Moisés. Ele tinha matado um homem. Que moral tenho eu para chegar e me apresentar como libertador do povo de Deus? A culpa devia massacrar Moisés. Deve ter sido um processo mesmo muito longo de perdão. Eu não sei falar em público.
E os melancólicos podem ser muito mais introspectivos e não ter a oratória tão fácil quanto um sanguíneo ou um colérico, mas quando se põe a falar, são muito bons naquilo que fazem. E eu não quero ir. E aqui nós vemos algo que é muito característico do melancólico também. Olha, Senhor, já que o Senhor me trouxe para cá, para o deserto, agora eu já fiz a minha vida, agora eu também não quero. Tinha aquela mágoa, eu não vou. Nós fazemos birra de vez em quando também, não é? Agora também não vou. Se não é do meu jeito, também não vou. E talvez ele tenha feito isso. Talvez é isso que tenha passado pela cabeça dele. Esses longos anos. E algo muito importante que nós temos em comum no sanguíneo e no melancólico é a ira. Diferente de Pedro, que acendia a ira assim muito rapidinho, sacava a espada e cortava a orelha, Moisés foi aguentando. Ele foi aguentando. Até que vamos abrir a Bíblia, lá em Êxodo 16. E eu já vou terminar, tá, gente? Não vou segurar vocês aqui muito tempo, não. Êxodo 16, 20. 16... Peraí. Eu anotei errado aqui o nome do o versículo. Aqui. Não, tá certo. 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou, e depende da versão, vai ter irou-se contra eles. E aí Moisés, eu imagino que era aquele líder que se tornou naquele líder mesmo prestativo, que zelava pelo bem-estar do seu povo, e de repente ele vê que o povo desobedece uma ordem que fora dada por Deus. E ele irou-se. Depois temos Êxodo 32, 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-se ao pé do monte. Podemos dizer assim, mas foi uma ira santa, porque ele se rebelou contra algo mal, né? O povo estava fazendo algo mal, mas era ira. E ele agiu em função dessa ira, né? E aí muitas pessoas, nós ouvimos, né, Moisés, o homem mais manso da terra, e como é que o homem mais manso se irou tanto? E isso é uma característica muito forte no melancólico, ele tem uma raiva dentro de si, e pela sua dificuldade de expressar, essa raiva vai acumulando. Mas uma hora precisa sair. E quando sai, nem sempre é da melhor maneira. E nós vemos o ápice disso quando Moisés, vamos ver aqui, vamos abrir a Bíblia em Números 20. E vamos ler aqui dos versículos, uma passagem muito conhecida também, 3 a 5. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E vamos continuar ainda. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Foi o ápice da ira de Moisés. Não foi falta de fé. Ele sabia que Deus faria sair água da rocha. Mas por ser um temperamento tão crítico, e que guarda mágoa, e que guarda rancor, ele deve ter ouvido aquela reclamação toda e deve ter tomado aquilo pessoal. Estás a ver? Então esse povo está dizendo que eu errei, que eu tirei do Egito e que agora eu que não dou conta de cuidar deles. Porque o melancólico ele faz isso, tudo que acontece ele toma para ele. É como se ele fosse culpado de tudo que acontece. Mas é ele mesmo que faz esse movimento de abraçar as coisas. E aí, quando ele bate na rocha, foi o ápice da sua ira. E nós sabemos bem no que resultou depois. Mas ainda assim, Moisés foi um líder improvável, e foi um líder usado por Deus, e foi o libertador do povo de Israel. E nós vemos isso, agora vamos lá para... Em Lucas 9, 30, o que aconteceu com Moisés? E aqui fala acerca da transfiguração de Jesus, e no versículo de 30 diz assim: Eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram os varões? Moisés e Elias. Curiosamente, são 2 melancólicos. Elias também era bem melancólico. Por esse episódio, nós sabemos que Moisés perdeu o direito de pisar e de viver na terra da Canaã terrestre. Mas pela sua abnegação, pela sua entrega, pela sua lealdade, o melancólico é muito leal, pela sua lealdade, ele foi para Canaã celestial. Muito melhor, não é? Muito melhor. Irmãos, são só alguns pequenos exemplos que nós temos na Bíblia, temos muitos mais, muitos. Mas nós aprendemos aqui algumas coisas. Nós nascemos com o nosso temperamento, mas o nosso temperamento não é determinante de como a nossa vida será. Deus tem uma obra especial para cada um de você. Não importa qual seja o seu temperamento. Não há melhor ou pior, ou A, ou B, ou C. O objetivo maior de Deus é te educar para a eternidade. Nós temos estudado sobre o grande conflito durante a lição da escola sabatina. E sem dúvida, irmãos, que a maior arma de Satanás hoje é mexer com as nossas emoções. Quando ele mexe com as nossas emoções, quando ele nos coloca crítica, quando ele nos faz acreditar que não somos capazes, que não temos jeito, que nós já erramos mesmo e que agora está tudo perdido, nós damos lado para ele. O que Deus quer é polir as nossas emoções. É nos ensinar dia a dia que pela sua ação nós somos capazes de ser transformados. É o Espírito de Deus que age em nós, não somos nós. Lembrem-se disso, nós podemos ir como nós estamos, do jeitinho que nós estamos. Mas não podemos continuar do jeito que estamos. Deus quer nos transformar e nos quer educar para a eternidade. Que vocês possam sair daqui com essa mensagem e que juntos, pela graça de Deus, um dia possamos fazer um culto de sábado junto àquele que é o nosso maior professor, foi e é o nosso maior professor. Amém.